assim, com 30 anos num dia e de 28 para cima no dia seguinte. Tá indo bem rápido. Mas tem menos gente também, né? Cidade pequena. Que sorte. Mas vamos lá. Então, voltando para nossas equações de segundo grau. Vocês estão lembrados como é que faz? Tudo bom? Tudo na ponta da língua? Eu lembro, graças a Deus. Então, nas aulas passadas, a gente calculou as raízes da equação. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, eu sempre gosto de falar que as equações, elas representam um gráfico. Então, se o eixo y aqui na vertical é o y, na horizontal é o x, e eu tenho a minha equação de segundo grau, que é uma parábola. Assim, quando ela é assim, quer dizer que a concavidade para cima, o a é maior do que zero, e a gente tem duas raízes aqui. Só que a gente também pode ter uma equação de segundo grau com o a menor que zero. Mesma coisa, só que ela é assim. Então, as nossas duas raízes são esses dois pontos aqui. Beleza? Fico lembrado disso? E numa outra aula também tinha comentado que essa essa equação aqui, quando ela tem concavidade para cima, ela tem um ponto especial aqui, ó, que é o ponto de mínimo. Essa equação ela nunca vai ser menor do que isso. Essa outra equação aqui, ela tem um ponto de máximo. Beleza? Então, essas duas equações aqui são o padrãozinho de equações de segundo grau. A maioria vão ser desse tipo aqui. Só que existe uns casos especiais, que é o que a gente vai ver agora. Até então, o que a gente fez? A gente calculava o delta. Vocês lembram? O delta aqui. E depois que a gente calculava o delta, que é esse aqui, a gente pegava esse valor de delta e substituía ele aqui, no lugar de x. E esse x aqui, então, virava x1 e virava x2, com mais ou menos delta aqui. Certo? Então, nesse caso, aqui, de todos que a gente fez agora, a gente tinha duas raízes. Então, ou a gente achava dois pontos, como fosse esses aqui, ou dois pontos aqui. Sempre eram duas raízes. Só que isso nem sempre acontece. Todos os casos que a gente fez até agora, o delta, aqui, ó, delta era maior do que zero quando a gente calculava ele. Vou relembrar aqui os exemplos que a gente fez. Olha só, delta 4, delta 25, delta 144. Vê se tem mais para cá. Aqui não tem mais delta, não. Não, só esses mesmo. Então, todos esses, delta era maior do que zero. Aí, eu pergunto, o que acontece se ele for igual a zero? Ninguém sabe? Fica com um ponto só? Uma reta, talvez? Não, uma parábola? reta não, porque o que fala se é parábola ou não vamos pegar esse exemplo aqui, é se existe x ao quadrado. Se existe x ao quadrado, aqui, ó, esse aqui existe, então é uma parábola. Bom, vamos ver aqui. O que a gente fez fazer para achar as raízes? A gente calculava o delta, né? Agora, então vamos imaginar que o delta seja igual a zero. Quanto que é o x1?
Bem, o x1, ele vai ser... Vamos fazer com a cor mais nítida aqui. Ó, o x1 é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta. Vamos colocar mais raiz de 0 sobre 2a. Quanto que é o x2? x2 é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Alguém já sabe o que acontece quando o delta é igual a 0? O resultado fica 0? Não. O delta é 0, né? Raiz de delta também é 0. E menos raiz de delta também é 0. Então, aqui sobra, aqui em cima, menos b sobre 2a. E aqui? Menos b sobre 2a. Então, a gente olha que x1 e x2 são iguais. Isso quer dizer que eles não são dois números, eles são apenas um. Eles são o mesmo número. Então, para o caso específico em que delta é igual a 0, a nossa equação ela não vai cruzar o eixo x em 2 pontos, como está aqui. Vou copiar ela aqui. Tudo não. Tá bom. Então, a nossa equaçãozinha aqui, a nossa reta, em vez dela ser assim, passando por 2 pontos, não estou conseguindo mexer, tão saco esse negócio. Assim. Ela vai ser desse jeito aqui, ó. Em vez de ter, então, 2 raízes, eu só vou ter uma raiz. Aqui é a mesma coisa. Estou travando muito. Então, agora, ele não cruza o eixo x em 2 pontos, apenas em um. Esse é o caso. Tá vendo? Então, a raiz, agora, dessa equação de segundo grau, a gente estava achando 2 raízes, que eram os pontos que cruzam o eixo x, ou os pontos em que y é igual a 0. Aqui a gente tem 2 pontos, e nesse caso aqui, apenas um. Então, quando delta é igual a 0, é isso que acontece. A gente só tem uma raiz, só tem um valor de x aqui. Só existe um valor de x que eu substituo na equação e que me dá y igual a 0. Beleza? Então, vamos lá. E, no caso... Não, vamos resolver um exercício aqui. Fazer aqui. Essa equaçãozinha aqui primeiro. Quero achar as raízes dessa equação. Como que eu faço? Primeiro separa quem é o A, o B e o C. Isso. Primeira coisa é a gente definir bem definido o A, o B e o C. E aí, quanto que vale o A? 4. E o B? Menos 4. Menos 4, perfeito. E o C? 1. Beleza. E agora? Agora acho o delta, né? Perdão, não escutei não. Colocar na fórmula do delta. Isso.
Agora a gente vai calcular o delta. Já decoraram quanto que vale o delta? B2 menos 4 vezes AC? Alguma coisa assim? O que é B2? B elevado a 2. B ao quadrado. B ao quadrado menos 4AC. 4AC. Perfeito. Isso aí. Então, vamos lá. B ao quadrado é menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o B, ou o C, que é 1. Eu nem precisava colocar parênteses aqui. Vezes 1. Então, menos 4 ao quadrado é quanto? Menos 16. Menos 4 ao quadrado. Menos com menos é? Ah, positivo. 16, positivo. E menos 4 vezes 4 vezes 1? Menos 16. Menos 16. Menos 16. Pronto. Então, quanto que vale o delta? 0. 0. Então, achamos o nosso delta aqui. Que era o que a gente imaginou, que é o que a gente está aprendendo hoje, delta igual a 0. Então, da mesma forma que a gente fez para os outros, vamos achar o x1 e o x2. x1. Ó. Pronto. x1, quanto que é x1? Menos B mais ou menos delta sobre 2. Isso, então. Menos b. Não, aí, esse é o x. Então, vou colocar ele aqui em cima. É o que você falou. Você vai desinstalar e vou instalar esse programa de novo. Ele está muito ruim. Está travando demais. Cada dia pior. Então, isso que você falou é o x. E o x, ele é esse menos b. Claro já? Mais ou menos. Sobre Raiz de delta sobre 2a. 2 dá. Agora, o x1, ele é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, o x1, vamos substituir os valores agora. O b é menos 4. Menos b, então, é quanto? Menos 4. O b é menos 4. Então E menos b. vai ficar 4, porque 4. menos mais. Se você tem menos alguma coisa, essa coisa fica positiva. Então, menos 4 é 4. Mais raiz de delta. Quanto vale o delta? 0. Sobre 2a. Sobre 2 vezes 4. Então, isso aqui ó, é 0. Raiz de 0 é 0. Então, o x1 é igual a 4 sobre 2 vezes 4. Corto 4 com 4. x1 igual a 1 meio. Tudo tranquilo? Sim. Tranquilo. Agora vamos achar o x2. Já vamos substituir os valores direto. Menos b é quanto? Menos 4, né? 4, isso. E agora menos raiz Menos de 0, delta. que é 0, dividido sobre 2 vezes a. Então, o x2 é igual a 4 sobre 2 vezes 4. 4 com 4, sobrou 1 meio. Então, ó, o x2 deu 1 meio e o x1 também deu 1 meio. Que era o que a gente esperava. Que quando dá delta igual a 0, a gente tem duas raízes iguais. Ou, quer dizer que a gente só tem uma raiz.
Belezinha? Então, quando delta for igual a zero, a primeira coisa que tem que vir na cabeça é que só tem uma raiz. Então, não faz diferença se você vai calcular o x1 ou o x2, porque não existe x1 e x2. Eles são os mesmos, são o mesmo. Então, você só vai precisar calcular uma vez. Beleza? Ficou claro isso para todo mundo? Sim. Beleza, se tiverem dúvida, podem perguntar. Agora, um outro exemplinho aqui, da mesma forma. Vou dizer lá, meu A. Então, uma coisa que eu vi hoje na hora que eu estava procurando os exercícios, eu vou até trazer um para resolver, para a gente mais para frente. Principalmente quando for para a próxima aula, eu devo trazer só exercício de Enem vestibular que tem a equação de segundo grau. E é o seguinte, todos que eu estou trazendo aqui, a equação, ela tá bonitinha. Assim, ó. Certo? Fácil de achar o A, fácil de achar o B. Ou assim, eu expliquei na última aula que não faz diferença se você coloca o Y aqui ou não. Porque se a gente quer achar as raízes, a gente quer achar o valor de x em que y é igual a zero. Então, se eu coloco o y aqui ou se eu coloco zero, que é o caso dos outros casos aqui, não faz diferença. Beleza? Mas, além disso, às vezes, essa equação aqui, ela pode vir mascarada de outro jeito. Tipo assim, vou inventar uma equação aqui, tá? Mas que também é uma equação de segundo grau. Colocando esse quadradinho aqui. Uma equação do tipo... Assim, do jeito que ela está aqui. Quanto que vale o A nessa equação aqui? -1. Menos 1. Quanto que vale o B? 2x. Então. Não, aí tem uma... É um bom... Não parei. E a próxima pergunta também é: quanto vale o C? Tá vendo? Então, nem sempre ela vai estar bonitinha assim. Mas, como toda questão de matemática, como todo problema matemático, na verdade, essa máxima, nem sei se é a máxima, mas isso é uma coisa que a gente usa muito, muito. Inclusive, eu uso constantemente no meu trabalho. É quando você tem um problema complicado que você não sabe resolver, você tenta levar ele, tenta transformar ele para um problema que você conhece, para uma forma que você conhece. Agora, se eu tivesse escrito isso aqui, dessa forma aqui, ó, vocês saberiam, certo? Resolver? Achar o A, o B e o C? Exato. Beleza. Mas olha então, o que eu posso fazer aqui? Lembra que nas questões que a gente estava fazendo não tinham igual a zero? Então, isso aqui... Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente passar o x ao quadrado para o outro lado. Se eu passar o x para o lado de lá, aqui vai sobrar o quê? Aqui, eu passei o x para o outro lado. Do lado de cá vai sobrar o quê? 0. 0. Nada. Sobra nada. E nada é o quê? 0. Então, sobrou. Passei o x para o outro lado. Aí aqui já tinha 2x menos 8. O que veio para o lado de cá? X ao quadrado. E estava negativo, passo para cá, positivo. Beleza. Pronto, já melhorou. Agora, isso que eu vou fazer aqui agora, ver se fica claro para todo mundo. Só esse pedacinho aqui, ó. Se eu tenho a equação escrita dessa forma aqui, eu posso simplesmente passar o igual para o lado de cá e ter isso.
Todo mundo concorda? Entenderam o que eu fiz? Sim. Sim. Que é do tipo... Vou sempre dar exemplo com números mais fáceis, que vocês ficar mais fácil de entender o que eu fiz. É o seguinte, por exemplo, se eu tenho 2 ao quadrado, é igual a 2 vezes 2. Se eu inverter a ordem, também vale, porque 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado. Certo? Só mudei o lugar da questão da igualdade. Se uma coisa é igual a outra também é igual a essa primeira. Então, se A é igual a B, B também é igual a A. Certo? Então, o que eu fiz foi só, eu tinha que 0 era igual a esse aqui, né? Então, isso aqui é igual a 0. Pronto. Então, deleta aqui. Agora eu tenho uma equaçãozinha um pouco mais parecida com o que eu quero. Então, copiar o x ao quadrado aqui primeiro. A gente gosta de deixar ele mais à esquerda. E vou resolver esse aqui. O que é esse aqui? Chuveirinho. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 8, menos 16. Igual a 0. E agora? Sabem calcular o A, B e o C desse aqui? Sim. Entendeu? Então, pode ser que na questão, fique esperto com isso, que não te dê a equaçãozinha bonitinha, assim. Mas aí, o que você faz? Já que você não sabe achar o A, o B ou o C assim, normal. Tenta transformar isso aqui para algo que você sabe. Então, você pega algo que era mais complicado, transforma em algo mais simples. Pronto, ficou mais simples, você sabe resolver. Agora, eu tinha falado que o A aqui era menos 1. Tudo depende de como você escreve os números, por exemplo. Eu vou colocar o A, o B e o C dessa equação aqui. Vou marcar ela de verde. Vou colocar o A, o B e o C verde. Então, nessa aqui, o A é igual a 1, o B é igual a 2 e o C é igual a menos 16. Se fosse fazer desse jeito aqui, em vez de passar o x ao quadrado para lá, passar esses números para cá, eu teria simplesmente o contrário. Eu teria que o A é menos 1, o B é menos 2 e o C é 16. Só invertir o sinal. Não tem problema. Por quê? Porque se tudo isso aqui é igual a 0, menos isso também é 0. Então eu posso inverter o sinal aqui, se eu inverter o sinal de tudo. Então não faz diferença. Tá? Se você colocasse desse jeito aqui, também estaria certo. Né? Mas como a gente geralmente tenta levar para esse lado aqui, deixando o x ao quadrado positivo, dá esse aqui. Mas também, se o x ao quadrado tivesse negativo, não teria problema. Beleza? Alguma dúvida? Vamos lá. E vamos calcular o nosso A, que é igual a 1, o nosso B, que é igual a menos 4, e o nosso C, que é igual a 5. Quanto vale o nosso delta? B ao quadrado, então é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Eu tenho aqui, nosso delta é 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 1 vezes 5, que é 20, menos 20. Então, o nosso delta aqui é igual a menos 4. Beleza? E agora? O que eu faço? Joga na outra fórmula, mesmo delta sendo negativo? Então, Acho que não tem como, não. Delta não pode ser Eu negativo. também acho. Foi isso que eu pensei. Eu tô assim, mas poderia tentar. Porque tem o não, menos B, é uma boa, a aí intuição é essa. poderia ficar positivo. Hum? O B poderia ficar positivo.
Não, então, mas aí vamos colocar aqui na fórmula. A fórmula é x é igual a menos b mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2a. Quanto que é raiz de menos 4? Que número multiplicado por ele mesmo é igual a menos 4? Menos 2? Vamos ver então. Mas aí se Menos multiplicar o menos menos dá mais. É, Eu sei que eu estava ensinando minha sobrinha esses deveres esses dias e teve isso aí, eu também fiquei encucada. menos 2 vezes menos 2 é 4. Então não é menos 2. E aí? E aí, professor Lucas? professor. E aí? A gente que se Achar. pergunta. Só se é um cubo, né, que ia poder ser um número negativo. Se raiz cúbica de números negativos existe. Então, por exemplo, eu tenho aqui raiz de menos 8. Quanto que é? Menos 2. Por quê? Raiz cúbica, perdão. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Tá? Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Certo? E raiz quadrada? Então, tem duas respostas para vocês. Uma boa e uma ruim. A ruim é que a raiz quadrada de menos 4 existe. Só que ele é um número complexo. É um número que a gente usa com i. Não sei se vocês lembram. Um número complexo, por exemplo, um número complexo, geralmente ele é tipo 2 menos i. 2 menos 3i. Ou mais 3i. E são os números complexos. Então, não sabe o que é isso, né? Beleza, não tem problema. A boa notícia é que não cai no Enem. E que números complexos é só para quem for fazer engenharia elétrica. Nem eu sei usar mais números complexos, é uma coisa muito chata. Mas que existe e funciona. Os caras projetam muita coisa com base em números complexos, mas mais na parte de eletrônica. Então, a notícia boa é que, para a gente, no ensino para o Enem, não existe raiz quadrada de número negativo. Logo, nosso problema termina aqui. Com delta igual a menos 4. Então, a gente não vai achar x1, x2? Não, porque eles não existem. Então, não existe nenhum número, você pode tentar qualquer número que você quiser, colocar aqui, substituir no lugar de x, e essa equação dá zero. Nenhum número, você pode tentar qualquer número que você quiser. Número decimal, qualquer coisa, fração, qualquer número que você colocar aqui e aqui, nunca vai dar zero. Isso quer dizer que a raiz não tem, que a equação não tem raiz. Então, do ponto de vista dos gráficos lá que a gente estava vendo, então, a gente viu que os primeiros, delta maior que zero, então tem duas raízes, dois números de x que eu substituo na equação e que me dá y igual a zero, 2,6 milímetros. Aqui também. Agora para cima e agora para baixo. Depois a gente viu que quando delta é igual a zero, eu tenho apenas um número que eu substituo aqui e eu tenho y igual a zero. Então, só existe um número que eu boto na equação e eu obtenho y igual a zero. Beleza? E como é o caso em que nosso delta é igual a zero? Alguém sabe como vai ficar o gráfico? Eu acho que fica fora da reta, né?
Vamos fazer assim. Isso. Exatamente. Vou subir ele aqui. Nossa. Ah, desisto. Isso aí tá muito chato. Então, no caso desse aqui, ele não encosta no eixo. Então, a curva é assim. E no caso de concavidade para cima, a curva é assim. Então, olha que essa parábola aqui, ela nunca encosta no eixo X. Essa aqui também nunca encosta no eixo X. Isso quer dizer que não existe nenhum valor de X que você substitua na equação e que você obtenha y igual a zero. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Fiquei muito feliz de saber que não tenho que entrar nessa parte de elétrica. Oi? Fiquei muito feliz em saber que para no delta. Eu falei que usa linha elétrica, mas é a aplicação que eu sei. Não sei se usam em mais coisas. Com certeza usam, né? Na matemática pura, com certeza usa. Agora, as aplicações que eu sei de cabeça assim, só na parte de elétrica. Pode perguntar ao Thiago, professor de física. Aplicações de números complexos. Para ver se ele depois com certeza ele sabe. Em física usa mais do que em engenharias pura. Vamos lá. Alguma dúvida? Não, tá de boa. Então, para essa questão aqui, vou deixar vocês fazerem e eu quero saber uma coisa. Quantas raízes essa equação tem? Então, pergunta chama de 1. Quantas raízes essa equação tem? É para fazer agora? Vamos fazer junto. Então, quantas raízes tem a equação? Essa aqui. Então, vou começar fazendo uma outra pergunta. O que é raiz? O que é a raiz da equação? Vocês já aprenderam. Os 2 pontos? Sim, os 2 pontos são um exemplo de raízes. Mas o que ele... A gente pode focar no caso específico dos 2 pontos. O que aqueles 2 pontos representam no gráfico? Vamos olhar para o gráfico aqui. O que você pode afirmar desses pontos? Que é o X1 e o X2? X1 e X2. E o que eles representam? Uma parábola? Não, o que representa a parábola é a equação. Por exemplo, essa equação aqui, ó, é a equação de uma parábola. Então, eu posso, para cada valor de y, para cada valor de x, eu vou obter um valor de y. Eu posso ir fazendo, do tipo, da mesma forma que a gente fazia para a equação de primeiro grau. Fazer a tabelinha, x e y. Eu coloco aqui para x1, vou fazer, para vocês verem. Então, ó. Vamos lá. Essa é a equação, certo? Vamos fazer uma tabelinha aqui com os valores de x e vou calcular os valores de y.
Beleza? É o seguinte. Eu vou colocar aqui a equação no Excel só para a gente fazer as contas mais rápido, não precisar ficar fazendo na mão. Menos 5. Fazendo aqui. Aqui são os valores de x que eu estou atribuindo. Igual que a gente fazia. Ao invés de calcular para cada... Eu boto um x aqui, por exemplo, x igual a 1. Vamos fazer na mão. Para x igual a 1, eu vou ter y é igual a 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. Então, y é igual a 1 menos 5 mais 6. Menos 5 mais 6 mais 1. Então, y é igual a 2. Beleza? Isso que eu estou fazendo ali. Posso fazer isso para quantos números eu quiser. 1, 2, 3, infinitos, igual a gente fazia para a equação de primeiro grau. Mas de onde que você tirou essa ideia de substituir, tipo assim, o x aqui por um número? Igual você Oi? fez aqui. De onde que você tirou essa ideia aqui? Tipo, você já tinha feito isso? Será que eu boiei? Tipo assim, que você colocou que o y é igual a 1, 2, ou seja, você tá, tipo, Tá. tentando, entendeu? Uhum. É porque é o seguinte, essa equação aqui, ela é a forma algébrica de representar uma parábola. Então, na matemática a gente gosta de desenhar as coisas nos gráficos, em coordenadas. Então, eu sempre faço lá x e y. Então, quando eu tenho um ponto aqui, como que eu sei onde que ele está? Bem, ele tem que um valor de x e ele tem um valor de y. Beleza? Então, quando eu desenho uma reta, ela tem infinitos pontos. São esses pontos. Qualquer ponto que você pegar que esteja em cima dela, você pode traçar uma linha para baixo, que você vai obter um valor de x, e uma linha para o lado, que você vai obter o valor de y. Então, como que a gente desenha essa reta ou a parábola com base na equação? Bem, vamos olhar pela reta mais fácil aqui. Se eu posso, olha só, o x, ele para cá é menos infinito, e para cá é infinito. Então, qualquer valor que eu botar para x, ó, que eu esticar ele para cima, eu vou encontrar a reta, e essa reta vai me dar um outro valor de y. Então, eu posso colocar qualquer valor de x que pertence à reta. Então, para eu saber os valores de y correspondente, então, cada x tem um correspondente y, para representar aquela reta, senão era um ponto qualquer. Por exemplo, vou dar uma aplicação. Na física, lá, a gente tem, por exemplo, um morro assim. E a pessoa joga uma bola com velocidade para a direita. É uma bolinha, uma pedra. Então, qual que é a trajetória que a pedra faz? Isso, certo? Até ela cair no chão. Ela tem uma velocidade para a direita, mas ao mesmo tempo, quando ela sair daqui, ela vai começar a cair por causa da gravidade. Então, você tem equações que determinam a posição da bola, a trajetória da bola. E para você fazer isso, por exemplo, você pode usar uma equação. Então, cada instante desse aqui é um ponto que pertence a essa trajetória. Existe uma equação que descreve essa trajetória. Então,
Se você Entendi. conhecer, por Você está exemplo, querendo dizer que aqueles pontinhos lá que você colocou de X é como se fosse todos esses pontos aqui? isso, isso. Só Tá, que no caso entendi. de uma parábola, ele pode ser qualquer valor de Qualquer x. dele. Tá bom. Qualquer um. E eu escolhi aleatoriamente. Coloquei 1, 2, podia começar do 0, ou colocar qualquer valor. Comecei do 1, porque o 1 é legal. E pronto, eu estiquei a... Vou fazer mais, então. Vou colocar aqui. Zoom. Eu fiz atribuir valores para x, né? E calculei o valor dele de y. Então, cada valor de x dessa parábola me dá um valor de y. Eu vou agora desenhar, plotar isso naqueles eixos. E me dá isso aqui. Esse, na vertical, é o eixo y. E na horizontal, é o x. Esse aqui é aquele eixo que eu fico desenhando para vocês sempre, né? Na horizontal, que é o x, né? E na vertical, que é o y. E eu simplesmente desenhei todos os pontos dessa parábola aqui. Todos os pontos, sim, né? Entre o valor de -1 de x, né? Até o valor de 6. Então, por exemplo, o valor de 6 que está fácil de ver. Aqui, x é igual a 6. A horizontal é x. Subo, 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 subo. Encostei na parábola. Pronto, agora eu quero ver quanto vale o y. Vem para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. 12. Quando eu olho, se eu tenho x igual a 6, o meu y é igual a 12. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 4, quanto vale o y? Se o x é igual a 4. Pela gráfica, vem cá, jogo para o lado, 2. Beleza? Então, eu posso atribuir diversos valores aqui para x. Só que existem dois valores especiais aqui, que são esses aqui. Por que eles são especiais? Ah, por causa do zero, y0? Isso. Porque eles são valores que eu atribuo a x e que o valor de y é 0. Que são esses pontos aqui, ó. Aqui e aqui. E como que a gente chama esses pontos especiais? Como que chama? Dá uma dica. É o que está Especiais. perguntando. Qual que é a dica? É o que está perguntando a questão. Ah, é a raiz? Raiz. Então, x é o x, aqueles x especiais aqui, ó, de 2 e 3, são as raízes dessa equação. O que isso quer dizer? Que são os valores de x que eu jogo nessa equação aqui e obtenho y igual a 0. Beleza? Tem que lembrar isso de raiz, que é o que a gente está vendo aqui o tempo todo. A gente calcula o valor de x, x1, x2. O que é x1 e x2? São os valores de x que eu jogo na equação e obtenho y igual a 0. Aí, a pergunta dessa questão é: quantas raízes tem a equação? São essas Como a duas? gente fala?
Oi? Aí tem que fazer a conta, é tipo essas duas que você mostrou. Ou faz o quê? Não escutei, não, perdão. Você tem que, tipo, fazer essa equação ou é tipo aquelas duas que você mostrou? São aquelas duas que eu mostrei. Uhum. Pode simplesmente falar, já saber que são duas raízes, né? Que eu mostrei lá. Aí agora eu pergunto assim, numa questão que você não tivesse visto o gráfico, como a gente calcularia as raízes da equação? Quantas raízes tem? Note, eu não estou perguntando quais são as raízes, estou perguntando quantas são. Mas como é que eu sei? Como é que eu sei quantas que são? Deixa Nesse exemplo aqui, eu ver. quantas raízes tem essa equação? Vai ser tudo que y foi igual a zero? Todos os valores de x que eu Ah, substituí na ah, equação e obter y igual a zero. tá. Nenhuma, então? Quem tem nenhum... Ah, que é o y igual a zero. Dois. Duas. Hum? Duas. Duas. Então, existe duas raízes dessa equação. Entendi. Agora, e essa equação aqui? Nenhuma. Então, eu só não substituí na equação, mas o que é o x1? Uma raiz, Uma raiz. E o x2? outra raiz, Logo, essa equação aqui tem quantas raízes? duas raízes também. Duas. Beleza. Que é esse caso aqui. Agora, e essa equação aqui? Duas raízes. É Não, uma raiz só. uma raiz só. Exatamente. Só tem uma Ué, raiz. põe aí, por quê? Cadê? Por que que é uma? É um meio. Ah, Porque raiz é o que valor. é igual. E essa equação aqui? Quantas raízes ela tem? Nenhuma. Nenhuma. E o que difere dessas três equações? Ai. Ó. Essa equação que tem duas, essa que só tem uma e essa que não tem nenhuma. O valor de x2, no caso, o valor de A, Não, o valor de A ele muda praticamente para toda equação, né? Por exemplo, essa equação aqui, o A vale 2. Na equação de baixo aqui, o A vale menos 3 e mesmo assim ela tem duas raízes. Não é o A. Hum? Ó, O que que difere dessas três, né? Eu não sei o que que difere. vamos fazer o seguinte, tem uma coisa que se difere nas três, quer dizer que tem nas três, né? Vamos pensar aqui que tem menos coisas. Qual foi a única coisa que a gente calculou nessa aqui? o delta, O delta. Delta. Então, quanto que vale o delta aqui? menos Menos 4, 4. E o delta aqui? 0, E o delta aqui? 25, Beleza, 25. E o delta aqui? 144. Beleza. Só que aí você pode falar assim, ó, esse delta aqui é diferente do de cima e mesmo assim as duas equações têm raiz, duas raízes. Alguém já sabe agora falar o que a gente tem que olhar? Eles são acima de zero. Eles são acima de zero. Então, Entendi. toda vez que a gente calcular o delta e ele for maior do que zero, a Vai equação ter tem duas. duas raízes. Ah, tá. Quando eu Beleza. calcular o delta for igual a zero, a equação só tem uma raiz. E se a gente calcular o delta for menor do que zero, a gente não tem raiz. Ah, tá bom, ótimo. Então, Entendi. entendeu? Ah, travou. Então, vou calcular rapidinho esse delta aqui. Ó,
Esqueci de mudar. Delta igual b ao quadrado, 25 menos 4 AC vezes 6. Tem aqui 25 menos 4 vezes 6, vezes 12, 18, 24. 24. Meu delta é igual a 1. Então, quantas raízes tem? Duas. Duas raízes. Isso aí. Delta maior que zero, temos duas raízes. Fechou? Fechou. Fechou. Então, por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Senão, semana que vem, só questões do Enem, de equações de segundo grau, para a gente fechar. Beleza. Isso, Tranquilo? obrigada. Boa noite. Obrigada, Beleza. Lucas. Boa Boa noite, noite. gente. Até semana que vem. Boa noite, Lu. Obrigada, boa noite. Boa noite.